Oi, gente, boa noite, tudo bem? Mais um episódio de Jerusa Defende. Estou aqui com uma pessoa maravilhosa, mas antes de eu falar desta pessoa, eu queria primeiro agradecer meu patrocinador maravilhoso, que é o Estúdio Sim, esse estúdio maravilhoso. Se alguém quiser vir fazer o seu podcast aqui, gente, vocês não podem perder. Que lugar fantástico! E graças a ele que o Jerusa Defende está aqui, trazendo pessoas maravilhosas, pessoas com histórias de vida emocionante, de superação. E hoje quem está aqui comigo é uma mãe, empresária, esposa, já para falar esposa, não é? Já. Esposa do nosso querido cantor Eduardo Costa, Mariana Polastrelli. Que bom ter você aqui, Obrigada, Mariana. Muito obrigada, obrigada. O viu? prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Já admirei muito mais aqui, ouvindo um pedacinho da sua história. Eu tenho certeza que a gente tem muita coisa boa para passar aí para Muita coisa frente. boa para conversar. Bom, Mariana, primeiramente, além de agradecer você ter aceito o convite, porque como meu trabalho é bastante voltado para as mulheres, e você tem uma história parecida com muitas mulheres que eu atendo, só que no seu caso foi um massacre maior, porque envolvia uma pessoa de grande repercussão, Pessoa pública, né? uma pessoa pública, e eu sei que você superou e já está bem resolvido, mas a gente não pode deixar de falar disso, porque você vai ajudar muitas mulheres com sua história. Bom, alguns anos atrás, anos não, é ano passado, né? Foi metade do ano passado, Metade do ano passado, você foi junho. massacrada pela mídia. Aquilo eu É, vi um massacre. Conta é. pra gente aí por quê, Mariana. Então, a verdade é que começou muito antes, né? O que acontece? Eu fui massacrada por tomar uma atitude que normalmente quem toma é o homem, Exatamente. né. Quem toma a atitude que eu tomei, é o homem que sai de casa, é o Uhum, homem que deixa a esposa. uhum, E no meu caso, eu saí, né, e por trás disso veio conversas. 90% da conversa foi tudo, inventado. uhum. Eu falo que a mídia ela não vende nada do que é bom, a mídia ela só vende o que é desastre, o que é, hã, tudo aquilo que é pesado é o que as pessoas compram, né. Então tudo que foi de pior que pudesse ser atribuído a mim, foi atribuído, assim, da pior maneira. Eh, a verdade é que as pessoas não sabem o que acontece dentro da nossa casa, o que Sim. acontece no nosso dia a dia. As pessoas não entendem que a gente publica aquilo, ou a gente posta aquilo, somente aquilo que a gente quer que ela saiba. Eu falei para ele: "Olha, eu não quero mais, eu não quero". E foi muito difícil, porque ele não saiu de casa e nem eu. Então, assim, eu tive que conviver com ele nessa separação, com ele dentro de casa. E você imagina, eu amo meu ex-marido. Eu É. amo a pessoa do meu ex-marido. Primeiro que ele é meu primo. Nós somos primos, então, Sim. assim, existe uma relação familiar. Nossa Então, senhora. assim, era muito difícil, até mesmo como a nossa família é a mesma família, era muito difícil para a nossa família entender essa situação. Tipo assim: "Mariana, você vai se separar depois de 15 anos de casa? Você é louca. Você não vai encontrar alguém que faça o que esse homem faça por você", né. Me separei, só que nós ficamos na mesma casa. E eu tinha que ver ele sofrendo ali dentro, porque eu pedia pra ele: "Sai". A gente tem na época a gente só tinha 2 filhos. Eu falava assim pra ele: Deixa eu ficar em casa com as crianças, eu prefiro que você saia, não dá mais, você sabe que não funciona". Só que ele não aceitava. E eu tinha que ver ele ali sofrendo no sofá, chorando, sabe, falando que não, eu estava doida, que eu precisava de um tratamento. Uhum. E eu entendo ele Você falar isso, surtou. que eu surtei, eu tinha acabado de perder uma tia, 2 tios, ele falou: "E foi isso, você Aham. precisa de um tempo", eu falei: "Eu não quero mais". E assim, a gente era tão amigo, a gente era eu sempre brincava com ele, eu tenho que até que me controlar um pouco Vocês nas viraram um coisas. irmão, né, na sua Na minha concepção. eu, Mariana, tenho um amor e tinha um amor fraternal por ele, que é o amor que eu tenho por ele hoje, que é o amor que eu já tinha há muitos anos, só que para ele Hum, ainda não era daquele aham. jeito, né.
Ele, um homem extremamente caseiro, um homem que não tinha amizade, que vivia exclusivamente para mim e para os meus filhos. Ele não tinha outra vida. Então eu entendo, era muito difícil para ele entender que ele estava perdendo a mulher e os filhos dele, né, a família dele. E para mim era muito difícil aquilo. Então eu vivi aquela fase do casamento por conta das pessoas. Nunca fui de sair, nunca fui uma menina de aproveitar a vida, não tive isso. Eu era da igreja, fui da igreja dos meus 14 aos meus 18 anos. Então, assim, era extremamente caseira, uma menina de casa. Aí, de repente, eu casei, né? Então, Dentro da família. dentro da família. E aí, quando eu engravido e eu me caso, eu me casei com um homem que não poderia ser um diferente dele, só que era um homem que ele era muito tranquilo. Eu sempre fui muito intensa e ele muito pacato, Você é muito sereno. pra frente, Eu né? muito pra frente, sabe? Aham. Eu sempre muito. Visionária. Exatamente. É, Ele não. Ele, se a água corresse para um lado, para o outro, tava entendi. tudo certo. Então, assim, eu entendi ali que não dava. Eu precisava de alguém para ser mais homem do que eu, porque eu era macho Entendi. demais, sabe? Entendi. Sabe aquelas mulheres que são muito mulher? Entendi. Eu era mulher demais. Eu tinha força demais. Até hoje eu sou assim. E aí, eu verbalizava isso para ele. Então, ó, a gente tem um tempo. É como se a gente tivesse um tempo determinado. A gente tem um tempo determinado para viver. E ele sabia. A gente só não sabia quando. E aí, quando foi esse ano, eu tomei a atitude que eu já queria ter Pois é. tomado. Mas quando veio o Theo? Então, o Theo veio nessa. Quando ele continuou dentro de casa? Ele achou que um filho restauraria nosso casamento. E foi muito o contrário, né? Foi o Theo que foi o divisor de águas da nossa vida. E aí, eu fiquei calada durante um tempo e num domingo à noite eu cheguei para ele e pedi o divórcio. Falei, olha, o nome dele também é Eduardo. Falei, Eduardo, a partir de hoje eu não sou mais sua mulher. A partir de hoje eu quero o divórcio. E amanhã eu tô saindo de casa. Só que isso ele não falou para as pessoas. Não O falou. que ele disse foi que eu saí de casa para passar uns dias na casa da minha mãe. A minha mãe estava na minha casa comigo. Sim, foi. Acho A que minha era no mãe. Espírito Santo, sua mãe, Na né? verdade, eu sou do Espírito Santo, né? Aham. A minha mãe mora em Vitória e eu moro em Alegre. Então, a minha mãe estava comigo em casa. Minha mãe só soube da minha separação 2 dias antes. Que eu falei com ela, mãe, eu vou sair de casa. Ela falou, o quê? Eu vou embora. Eu não quero mais. Só que se eu falasse isso pra ela também, porque ela é apaixonada no meu ex-marido, É porque ele lógico. chama ela de tia, Lógico. ela cuida dele como se fosse mãe, né? Ela fez o papel fez o papel não, né? Cuidou dele, amava ele como mãe. E aí eu pedi o divórcio a ele antes de sair de casa. Só que isso não foi falado. Eu também não fiz questão de falar. Porque as pessoas elas acreditam naquilo que elas querem, não naquilo que é de fato. Ele estava lá comigo, eu arrumei as minhas coisas, eu falei assim, eu tô indo pra Vitória, tô indo levar o Theo tá indo junto comigo. Você tá com seu ano letivo, então tava ele e o Claro. Pedro, tava estudando. Como é que eu, em sã consciência, pego os meus 2 filhos que estavam na escola, tiro eles da escola, pego eles e trago eles para outra cidade? Tipo assim, Até, Mariana, tem que deixar isso aqui bem registrado para o pessoal saber, porque as pessoas conversam muito, mas não entendem nem de lei, né? Você fez exatamente o que o Estatuto da Criança e Adolescente manda fazer, né? Você não vai tirar abruptamente crianças que, obviamente, já estavam sofrendo, porque todo filho sofre com a separação do sim. pai e da mãe, é natural, Uhum. né? Ainda retira de um colégio para ir para outra casa. Não, Você e fez o assim, certo. não, eu deixei eles no canto deles. Eu falei assim, Lógico, ó, no a mamãe ambiente exatamente. deles. Falei, ó, a mamãe tá indo. Quando eu tiver dentro de casa, no meu apartamento, com tudo certinho, eu venho buscar vocês. Só que assim, eu não tava. Eles eram bem tratados. O pai, um pai maravilhoso. Excelente pai, dá pra ver. Excelente, um homem extraordinário. Ele é um ser humano extraordinário em todos os sentidos. Aham. Então, assim, eu não tava deixando com qualquer um. Eles estavam dentro de Não, casa. mas peraí, você tava deixando com quem tem a mesma responsabilidade que Você você. tá entendendo? Na hora que você fechou a porta e foi embora, o que você sentiu?
Eu não senti nada. Você estava anestesiada? Tava. Eu não senti nada. Eu estava hoje pensando friamente, logo depois, quando eu volto lá atrás, Uhum. que eu me lembro dele, do meu mais Ele velho, deitado na cama, eu naquela cena, tirando as minhas coisas, colocando tudo dentro de uma sacola, porque eu precisava sair com aquilo que eu tinha. Assim, meu ex-marido falou: "Você não leva um copo daqui". Eu falei: "Eu não vou levar". Eu falei: "Você fica tranquila, eu não quero nada". Então quando eu volto, eu falo assim: "Como é que eu tive coragem?". Em 2019, quando eu quis me separar, eu já tinha um contato, eu não conhecia o Eduardo, nunca tinha ido em show do Eduardo, eu conheci o Eduardo pela internet. E assim, a conversa que eu, Mariana, tinha com o Eduardo era de amiga, eu, Mariana. uma mulher bonita desse jeito, É, ele não só queria amizade não. então, ele não queria, É mas eu lógico que queria. não. O que que aconteceu? Eu tinha uma amizade com ele, meu ex-marido sabia. Inclusive acho que tem parte de um negócio que dá um ato falho, ele fala que Ele sabia. sabia que a gente conversava assim. Só que eu sempre deixei Claro, claro para o Eduardo, meu Costa. atual marido, que eu não queria nada com ele. Eu falava para ele: "Olha, você sabe que eu não quero nada com você e tal, eu tô me separando". Inclusive, naquela época, ele falou: "Mariana, eu acho que você deve voltar com seu ex-marido. Eu acho que você não tá bem resolvido e você". Então, assim, era o tipo de conversa que eu tinha com ele, que ele tinha comigo. Lógico que ele queria que ele investia. Claro, Só ué. que eu não. E ele sabia que da minha parte não tinha nada. Eu Aham. jamais me envolveria com uma pessoa que eu não sentisse nada por ela. Ok. Voltei para o meu ex-marido. Passou esse processo, eu engravidei, né? Ele comentava algumas coisas minhas. Eu, extremamente fã dele, Uhum. extremamente apaixonada, alucinada, fã louca dele. E aí, quando eu resolvi, de fato, me separar novamente, eu acabei comentando com ele. Falei: "Eduardo, não quero mais, vou me separar e tal". E aí a gente começou a conversar. O meu erro foi esse. Eu comecei a conversar com uma pessoa quando eu ainda estava casada. Casada. Eu sempre ouvi as músicas dele, lindas, mas eu me tornei fã da pessoa dele por sua causa, por te acompanhar, porque ele foi para você o que meu atual marido foi para mim, uma força, um esteio, tipo, Exatamente. uma proteção. E a gente precisa. Totalmente que olha, a mulher que falar que não, é mentira. Mentira. E aí, Mariana, e aí E então? aí, ele foi a força que eu precisava. Porque ele já sabia, eu já sabia que não ia continuar. Ele falou: "Então tá bom, você não vai continuar não, então eu vou te segurar aqui fora, eu te quero. Eu vou te segurar aqui fora. Você vem que eu te seguro, eu te dou suporte". E sua família, hein? Foi um escândalo? Foi. Foi porque o que eu tô dizendo pra você, as pessoas não aceitam, a família não aceita, a sociedade não Não, não aceito, é aceita. um As pessoas massacre. acham que você tem que viver infeliz por conta delas, entendeu? É Deixa comigo. tudo. O meu Eduardo, ele tinha mania de falar assim: "Põe aqui, ó". Sabe quando você eu nunca tive isso. Você Eu até ti ficava desconfiada, falava: "Eu, hein?" Não, eu via o homem forte que ele era, sabe. Só da força que ele me deu, naquele momento em que eu precisava, que era o momento de rompimento, que é uma dor de luto. É luto. É um luto, sabe por quê? Você me perguntou o que que eu senti na hora que eu saí de casa, eu falei que eu não senti nada, eu não senti, eu fui anestesiada. Todo o nosso processo foi pelo telefone. Uhum. Você imagina que eu confiei num homem, Foi eu e meu marido, tá, foi que bem você bem tipo, parecido, né? foi totalmente, num homem que eu nunca tinha visto pessoalmente. É. Mas e outra co isso que eu queria te perguntar, você ficou com medo que as pessoas falavam que Não, Eduardo é mulherengo, que Eduardo é não, não? eu sempre fui muito segura de mim. É, eu passei, durante todo esse processo, as pessoas contaram os dias que eu ia ficar com o Eduardo. As pessoas Sim, contaram 1 mês, eu lembro não dou 1 disso. mês. Isso, é mais uma, Você é escutei, só mais uma, você é interesseira. interesseira, você só vai eu não posso falar porque tá É, só vai te usar, e isso. eu plena. Pra mim estava tudo certo. Eu tinha confiança em quem eu era, no relacionamento que nós tínhamos, porque de fato, ele vinha de vários relacionamentos que não deram certo. E o que ele dizia, ele foi muito sincero comigo, ele nunca me escondeu nada, absolutamente tudo da vida dele, do que ele fez, eu sei.
Uhum. E por saber, é que eu me sentia mais confortável. Ele não vestiu uma carapuça e falou assim: "Ó, tá vendo esse homem bonzinho aqui? Esse aqui sou eu". Não. Ele foi embora Sim, ontem. hoje eu vejo. Ele estava lá em casa ontem. Só que esse tipo de conversa a gente não tem, Mas é apesar mérito da do seu marido atual também, né. mérito, né, com To certeza. que isso, é? Lógico. Não é Você qualquer tá louco? não, não é qualquer homem que Ele foi aceita detonado. exatamente. E ele não tinha um vínculo de amor, ele faz isso por amor a você e seus Exatamente, filhos. exatamente. Então ele foi muito homem, o meu Eduardo, né, Sim, ele foi muito homem pra assumir uma situação dessa e pra pegar o meu ex-marido e falar assim: "Senta aqui nessa mesa, ó. abriu as Eu portas. quero que você fique com a gente aqui. Você é minha família". Sim, Ontem mesmo a gente estava conversando sentado, estava eu e ele, meu ex-marido, sentado jantando, a gente conversando assim, você teve um muitas grande mulheres apoio. um grande apoio. Muitas mulheres se separam por uma aventura, as mulheres se separam por uma pessoa qualquer, as mulheres se separam não que eu queria me separar para ter uma outra pessoa, mas eu não nasci para viver sozinha. Eu amo uma companhia, 2 também, entendeu? Eu não também. consigo, eh, eu não Eu sou consigo me criticada por imaginar. isso. Então assim, não que eu queria me separar para ter uma outra pessoa, mas eu me apaixonei por outra pessoa, eu vou fazer o quê? E outra coisa, você não se separou por causa da outra Não, o pessoa. meu casamento ele já era falido e todo mundo a minha família, por exemplo, todo mundo sabia que ele tinha um tempo determinado. Todo mundo sabia que ele ia acabar. Doeu o pedir a guarda dos Ai, meninos? Deve doeu. ter te Ai, dado uma doeu. facada na alma. Eu acho que foi um dos momentos mais Você marcantes teve para medo? mim. Não, eu não tive medo, mas foi muito difícil quando eu sentei na frente do juiz, que ele pediu, e eu falei assim ele pediu não só a guarda deles, mas ele pediu a guarda do neném. E aí eu falei assim: "Como que você tem coragem de pedir a guarda do bebezinho?". E assim, eu não tive medo, E o rosto dele lá na hora? frio, mas eu compreendo ele, a frieza dele, eu entendo assim. Eu estava mais fragilizada, porque eu falei assim: "Como é que você tem coragem de pedir a guarda de um bebê?". Eu sofri muito quando o Theo nasceu, eu tive depressão, né, tive Até depressão. porque você não estava mais no relacionamento que você queria, né. A gravidez do Theo foi muito difícil pra mim, muito Imagino. difícil, porque eu estava no final de um relacionamento eh, em que não fluía e aí eu engravidei. Uhum. E aí eu falei: "Meu Deus do céu, 3 filhos", era início da pandemia, e então assim, o Theo foi muito intenso pra mim. E ele era muito compreensível, ele me ajudou muito quando o Theo nasceu, e ele viu o quanto eu fiquei mal. Eu fiquei muito mal, eu tive depressão pós-parto 1 mês e pouco depois que o Theo nasceu. Então eu tive sensação de morte, a impressão que eu tinha era que o Theo ia morrer, que então assim, o Theo era o meu então quando ele pediu a guarda, na minha frente que ele falou com a juíza que ele queria e o advogado deles, os 2 advogados, eu conheci os 2 advogados, porque a gente morava numa cidade muito Qual o pequena, motivo que ele alegou, que eu queria ouvir? Que você abandonou? que eu não tinha condição psicológica, que eu não tinha, que eu não tinha Ele inventou, né? assim, ele Criou. colocou mas é o que eu tô te falando, hoje eu falo isso Sei. com a forma de contar, mas sem absolutamente nada de eu compreendo ele, eu compreendo absolutamente tudo que ele fez. Só que naquele momento eu me senti porque eu Não, estava naquele muito frágil. momento você não É. compreendia, lógico, né, até porque você estava na situação. É, e E aí, que você respondeu ali? Você ficou em choque, eu né? falei pra ele como a gente estava de máscara, eu consegui analisar muito o olhar dele, eu vi ele muito frio. E assim, enquanto os advogados conversavam, eu tentava falar com ele: "Olha pra mim, olha aqui, como é que você tem coragem de fazer isso? Tipo assim, não faz isso, não faça isso". Falei assim: o nosso relacionamento não deu certo, não deu certo, o relacionamento acabou, mas a gente vai permanecer o resto da vida". Então assim, ele E a pediu, juíza? a juíza acho que foi muito neutra, né, ela não deu, lógico, ela não deu, né, não fazia sentido. A guarda provisória ficou, minha e dele,
Então, Compartilhada. ficou a guarda compartilhada. O meu erro perante a sociedade, foi ter tomado uma atitude. Não, o seu erro perante a sociedade foi não querer ficar num casamento que a sociedade acha que tá ok. Exatamente. O seu erro foi ter muita coragem. Exatamente. O meu erro foi ter coragem. O meu erro foi fazer o que muitas mulheres queriam fazer, mas nunca tiveram coragem de fazer. E te falo que a grande maioria que te criticou. A maioria. Porque é o seguinte, a 90%, 95% foram mulheres. É o que eu passo. Foram Como mulheres. É que pode, hein? É porque elas não têm coragem. Falta coragem para elas. Então, quando elas acham uma mulher que tem coragem de fazer, aquilo se torna um espanto, né? Tipo assim, puta merda. A pessoa teve coragem de fazer isso. Nós vamos ter que encerrar, infelizmente. Quero que você olhe para essa câmera aqui. Primeiro, eu queria te agradecer. É maravilhoso ter você foi aqui. todo meu. Pra lá de fofa, uma pessoa maravilhosa. Obrigada. Você merece tudo de bom na sua vida. Amém. Deus sabe de todas as coisas. Muito feliz de ter tido você aqui. Prazer foi todo meu. Fale para essa câmera aqui, deixa um recado para essas mulheres, essas pessoas que estão te ouvindo, por favor. Não vivam aprisionadas pela imposição da sociedade, da família. Busque a felicidade de vocês, independente do que as pessoas pensam. No final das contas, é você e Deus. Só isso. Muito legal. Gente, muito obrigada. Inscreva no canal, dê um like. E outra coisa, a Mariana fez o que eu sempre falo, o chorar em movimento, né? Exatamente. A gente tem que estar em movimento porque isso é a verdadeira oração. Exatamente. Não adianta só ficar reclamando, é orar em ação. E vou te falar uma coisa, se tiver um incômodo dentro de você, converse com Deus e tome atitude, que tudo na sua vida vai se abrir. Exatamente. Um beijo. Muito obrigada. Beijo, obrigada. E outra coisa, já vou deixar falado aqui. Você fala com o seu marido em casa. Eu quero seu marido Pode aqui deixar. no podcast, prestigiando Belo Horizonte, no meu podcast. Com o maior prazer, vou falar com ele. Com certeza ele vai vir. Um beijo. Beijo, Um gente. beijo. Obrigada, viu? Obrigada. Até o próximo Jerusa Defende. Olá, gostou desse conteúdo? Acesse o link na descrição para vocês assistirem a entrevista completa. Beijos!